E aí pessoal, tudo bem? Siddhartha aqui em mais um Casa Rada Rock. Hoje com eles da banda Yahoo! Yeah. Que honra tê-los aqui. Boa. Saibam que eu sou um fã verdadeiro. Eu sou um seguidor de vocês lá das redes sociais. Tô vendo que vocês estão bem ativos nas redes sociais, né? Ultimamente. Todo dia. Eu vi sua entrevista no podcast, assisti inteiro. Boa. Você é uma lenda, né? Você é uma lenda do rock, assim. Quando a gente vai falar de rock, eu entrevistei o Rodrigo Santos, ex do Barão. Eu entrevistei também o Renato Roquette. Foi meu professor. Pô, Renato Roquette. E eu consegui entrevistar o Renato quando o Paulinho estava vivo, né? O Paulinho Roquette e o Renato assim, o Paulinho tá aqui, ele só foi o baterista do Tim Maia. Eu falei, meu Deus do céu, entra aqui, cara, que loucura. Então é uma honra ter vocês aqui, né? Eu acho legal perguntar primeiro o seguinte, o que tá acontecendo com o Yahoo hoje? Cara, olha, primeiro a gente sobreviveu à pandemia, isso aí já é uma vitória. Foi uma vitória danada, né? E a gente, se cuidou legal, todo mundo ficou de boa. E durante a pandemia, nós fizemos vários lançamentos. Isso foi importante, porque nós nos mantivemos ativos, né? Nós estávamos fazendo um projeto chamado Encontros, que eram feats, né? E collabs com grandes artistas. Eu vi, Cláudia Leite, isso, Sandra de Sá, Frejá, Biquíni Cavadão, Roberta Campos, uma porrada de gente. Calcinha Preta. E foi lindo, cada versão. Pois é, e isso foi uma coisa que foi dando muito esse gás pra gente, da gente continuar ativo ali, já que a gente não podia ter nossa vida offline naquele momento, né? E agora que acabou a pandemia, cara... É show. É show e a gente tá voltando. No ano que vem já estamos preparando um álbum novo, que a gente já não lançava há algum tempo, um álbum mesmo, completo. A gente está nesse processo aí de show, de preparação desse álbum. Quer dizer, a gente está com muita esperança em tudo, né? E que tudo vai começar a andar mais, melhor aqui pra frente. E é isso, cara. Muito legal. Uma coisa que tem me chamado a atenção nas redes sociais é as histórias que vocês estão contando. Você mesmo contou uma história maravilhosa. Foi eu, não, mentira, mas você tudo tá bem. me confundindo. Cara, histórias maravilhosas. Por exemplo, eu queria que você contasse aqui pro meu público, por exemplo, vocês eram da EMI. Sim. Né? E compartilharam de grandes artistas ali. Sim. Por exemplo, a história com o Legião Urbana, que eu achei sensacional. Tem algumas histórias com ele. Algumas, Uma né? eu já contei, cara, que a gente... Tem alguma inédita aqui? Não, inédita, eu preciso Vai pensar. aparecer Aí eu tenho daqui a uma. um mês. Você tem? Tem? A gente tem essa que eu contei na nossa rede social, no Instagram. A gente tava, cara, gravando o nosso disco e o Renato Russo tava gravando a Legião, o 4 Estações. Só isso. Só né? isso. E o Renato, cara, ele tava meio assim, sei lá, cara, todo gênio, né? Meio insatisfeito. Aí, cara, quando o disco dele acabou de ser gravado, ele falou, Marcelo, vem ouvir aqui no estúdio, que eu quero que você, enfim, cara, eu quero ver o que você acha. Meu irmão, aí ele tava assim, cara, quando ele tocou aquele somzão de estúdio, né, meu irmão? O álbum, uma música atrás da outra, eu ficando emocionado, arrepiado, tudo. Falei, Renato, cara, quando acabou, eu falei, meu irmão, você tá diante de uma obra-prima, você é um gênio. Ele falou, meu, Marcelo, eu falei, cara, meu irmão, ele me abraçou, ficou emocionado, e aí virou história, né, porque esse álbum é um dos clássicos da Legião. Eu achei legal de imaginar a humildade de um gigante desse. Não, o Renato Russo andava pela gravadora, rapaz, todo rasgado, camisa furada, de qualquer jeito, ele não tinha apego assim com nada, né? A história que eu ia falar é o seguinte, é porque a gente ia fazer uma música juntos, entendeu? A gente tinha pedido para ele escrever uma letra para uma canção, e aí passou uma semana, 2, 3 e nada, aí a gente se cruzou no estacionamento da gravadora, sempre se cruzava no estacionamento. Por quê? Porque a gravadora, a EMI, ela tinha o prédio, que rolava a parte administrativa, e tinha um pátio grande, que era o estacionamento, e atrás tinha os estúdios. Então todo mundo acabava se cruzando no estacionamento, porque era o trânsito entre o estúdio e a parte da administração da companhia, né? E aí, Renato, como é que é o negócio da letra? Ele, não, sabe o que é? A gente tá com um problema aqui, porque eu tava pensando, se a letra ficar boa, eu vou ficar pra Legião. E se ficar ruim, eu não posso mandar pra vocês. Eu falei, caraca, então... Que situação. Então ficou ruim, né? Ele falou, ficou ruim. Aí pronto, aí acabou o Evandro Mesquita escrevendo a música com a gente. E era assim, essa galera se cruzava o tempo todo. Não, o que eu acho mais sensacional quando a gente fala em Yahoo são as novelas. A história de vocês se confundem com as novelas no Brasil. Porque a gente tem uma veia rock, e a Yahoo é uma banda de rock. Sim. Mas o rock, cara, tem várias vertentes, vários estilos, e nós somos um rock
digamos assim, se é que eu poderia definir, que qualquer definição limita muito, né? Mas Sim. é um rock romântico, é um Sim. rock de comportamento, é um rock emocional, entendeu? Então, essa temática Eu, da eu, eu, nossa... eu só fazer um parênteses. Eu acho que os hits são emocionais. Porque quando você vê sua obra inteira, Sim. vocês têm muito rock de todas as É, vertentes. sim. Os hits que iam pras novelas acabavam Pô, sendo a gente tocou Van Halen no Faustão uma Sim. vez, tomamos um esporro da da gravadora. gravadora. Nós, né? olha, nós tocamos Van Halen nesse dia, nós tocamos um instrumental chamado Ayrton Senna, não, né? chamado Senna. Senna, Essa é. música chamava Piquet quando ela começou, mas aí depois o Senna explodiu, Senna a morreu música mais. mudou de nome. E era um negócio pedal duplo. E era isso power vocês metal. foram lá pra tocar música hit, acabou tocando é. Van Halen. O rock, Não cara... falamos aí- pra ninguém. o Tomou rock no dia é um- seguinte, o presidente da gravadora ligou. Imagina. Que porra é essa, meu irmão? Vocês enlouqueceram, tão maluco, pô, aproveitei o espaço do Faustão pra tocar essas coisas. Mas fala aí, desculpa. cortei você, Alex. Não, é só que o rock, cara, ele transcende. Sim. O rock, quer dizer, a gente louva muito, cara, o teu programa, a divulgação que o rock precisa, cara, porque o rock cara, já tem mais de 60 anos, 70 anos, e ele de vez em quando precisa de uma oxigenada para as gerações mais novas terem contato, porque muitas vezes eles não têm culpa, eles não são expostos ao rock. E a forma de consumo mudou A forma de hoje. consumo mudou muito. E aí, se você, entre os 8, 10, 12, 15 anos, se você não escutar um bom rock, depois às vezes fica difícil de você captar aquele som de guitarra, que é meio distorcido, meio pesado, que a pessoa está. Então você tem que ter um contato com a música, com o rock, que não é uma música tão fácil num primeiro momento. Por isso que a gente louva demais programas como o seu, iniciativas como essa, que dão voz ao rock que está precisando de voz. Guardiões do rock and roll. Guardiões do rock. Rock and roll! Ô, Ricardo, que hora que você caiu na banda, assim? Caiu não, levantou Caiu, a não, banda. Que hora que você caiu, tropeçou e ficou em Caiu pé a na média banda. de idade. Cara, cara. eu entrei, Exatamente, né? Eu entrei não porque eu toco guitarra, entrei pra baixar a média de idade. Boa. Eu tava precisando dar uma oxigenada, aquele jogador que vem Sim. da categoria de base. De base. Eu entrei em 2010, a gente já trabalhava juntos no estúdio, né? Eu como técnico do estúdio. E aí pintou uma oportunidade numa troca ali do Yahoo, pintou essa oportunidade e eles me convidaram. E aí a primeira vez que a gente subiu no palco juntos foi pra fazer o DVD, assim, tocando como Yahoo, foi pra fazer o DVD do Flash Night. Sim. Né? E dali pra frente eu fiquei, isso já tem mais de 10 anos. E tem sido uma história muito bacana. E aqui, fecha a cortina, só nós dois aqui. Que contratação, que camisa dessas trouxeram, O hein? passe Esse foi caro, cara, meu. O passe foi caro. Olha, Obrigado. a sua linha de guitarra é uma coisa excepcional. Obrigado, cara, é uma Porque responsabilidade. e tocar com este cara e com este cara, esse aqui é um ícone, né? Assim, É eu tenho um verdade. amigo, meu amigo Vander, da Sinal Vermelho, grande abraço, Vander. O Vander era aquele da época de pegar o disco e ler quem tocava. Ficha técnica, Ficha né? técnica, que saudade disso. E esse cara tá no meio de tudo, né? Que você vê da história do rock, né? Eu acho que eu não tô enganado, né?